Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com você que tem dificuldade de comer salada por vários motivos. Ou porque não gosta, ou porque tem nojo, ou porque tem trauma. Quero te dizer uma coisa, eu te entendo e hoje eu trouxe 5 dicas para te ajudar a inserir mais vegetais na sua alimentação. Vem comigo! Antes da gente falar sobre as dicas, é importante a gente saber que as nossas impressões em relação aos alimentos, ou seja, as nossas preferências, elas são construídas ao longo da nossa vida e principalmente baseadas nas nossas experiências na infância. Porém, a gente não pode culpar a nossa experiência lá na infância com as nossas escolhas hoje em dia. Muito porque o nosso paladar, ele tende a se acostumar com as coisas que a gente se desafia a introduzir na nossa alimentação. Então, por mais traumático que tenha sido a sua introdução alimentar, sempre é momento para você se desafiar a introduzir novos alimentos, mesmo que você tenha um trauma gigante, como por exemplo, ter vomitado depois de ter comido um alimento, ou ter passado muito mal depois de ter experimentado algum alimento novo. Isso tudo gera um padrão de trauma na nossa mente que a gente pode desconstruir na nossa vida adulta. Então, para vocês entenderem, o nosso paladar, ele se acostuma com as coisas que a gente vai oferecendo ao longo dos dias e principalmente na nossa rotina. Apesar de todo mundo saber que comer salada é saudável, muita gente tem dificuldade de incluir esses alimentos no seu dia a dia, não é verdade? Muito porque não basta a gente saber da importância desse alimento no dia a dia. Muitas vezes a gente tem travas mentais e até físicas para consumir esses alimentos. A gente falou um pouco sobre isso no vídeo que a gente explica sobre as mudanças na alimentação. Eu vou deixar o card aqui para você dar uma olhadinha no vídeo e entender melhor como são esses processos. Bom, agora sim vamos para as dicas para você incluir efetivamente mais vegetais na sua alimentação e ficar cada vez mais feliz e saudável. Primeira dica: persista e não desista. Sim, o nosso paladar, como eu falei anteriormente, ele vai se acostumando conforme os alimentos que a gente vai oferecendo para ele. E na nossa língua, que é o lugar onde a gente sente o sabor dos alimentos, a gente tem as papilas gustativas, que são células que se multiplicam e mudam a cada 21 a 25 dias. Então a gente tem essa vantagem. As papilas gustativas são renováveis, então eu consigo ensiná-las a gostar de algum alimento conforme o tempo vai passando. E 2, pasmem, a gente precisa provar de 10 a 15 vezes um alimento para a gente determinar se a gente gosta ou não daquele alimento. Então bora aproveitar e fazer várias receitas com o mesmo alimento para que a gente tenha certeza absoluta que a gente gosta ou não dele. Dica 2. Varie o preparo desse alimento. Então, principalmente os vegetais, eles tendem a não ser tão palatáveis assim, né? Existem muitos alimentos que, conforme a sua composição, despertam mais prazer no nosso paladar. E os vegetais, eles tendem a não ser assim tão prazerosos, mas existem táticas que a gente pode fazer, principalmente técnicas culinárias, para aguçar um pouco mais e despertar esse sabor palatável dos vegetais. Uma das técnicas é trabalhar com texturas. Então, fazer molhos para saladas que podem compor com esse vegetal. Então, usar a criatividade, tanto mudando textura, mudando o sabor com temperos, com sementes, com outros alimentos que podem ser agregados na preparação desse vegetal, ajudam e muito a você introduzir esses alimentos no seu dia a dia. Você não precisa olhar para a necessidade que a gente precisa consumir de salada no dia a dia, por exemplo, prescrita pela OMS, e querer, de uma hora para outra, inserir toda essa quantidade de uma vez no seu cardápio. Tá, mas afinal, quanto é essa quantidade recomendada pela OMS? A quantidade recomendada pela OMS para o consumo de vegetais é de mais ou menos 1 pires no almoço e 1 pires no jantar. Então comece aos poucos. Que tal a gente começar consumindo, por exemplo, meio pires por dia? Já é um começo para quem não come nada, né? E já é um grande passo para quem quer introduzir vegetais no seu dia a dia. Dica número 4. Misturar esses vegetais com alimentos que gosta. Por exemplo, se você gosta de feijão, você pode colocar chuchu no feijão, por exemplo, que fica uma delícia e você acaba consumindo um vegetal diferente que normalmente as pessoas têm preconceito por não ter sabor. E no feijão vai bem, hein?
Você pode colocar também abóbora no feijão. Você pode colocar também vegetais misturados com algum molho que você possa preparar, por exemplo, um molho de carne moída, um molho de frango ou um molho branco. E introduzir esses vegetais de uma forma que eles componham o seu prato e você, de certa forma, está consumindo esses vegetais e você já está trabalhando para o seu paladar se acostumar com esses vegetais. Pensa nisso. Dica número 5. Comer com os olhos. Então, quando você for colocar esse prato diferente de vegetais que você vai produzir com uma textura diferente, junto com algum alimento que você gosta, ou utilizando qualquer outra das dicas que eu dei até agora, procure decorar o seu prato, deixar ele colorido, porque comer com os olhos aguça mais o seu paladar e facilita com que você aceite bem esse vegetal que só vai te trazer bem e inseri-lo no seu dia a dia. E aí, gostaram das dicas? Então compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo. Sabe aquele amigo que não come salada, que vem na sua casa e não quer provar nem um pouquinho das comidas novas? Então manda para ele esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho e colocar aqui nos comentários o que achou desse vídeo. Até a próxima!